Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade de novamente estarmos juntos, agora no culto da noite, né? Abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Números. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia, entre o Pentateuco, livros de Moisés. Números capítulo 27. Números capítulo 27. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 23, o final do capítulo. Amém, meus amados? Números é o livro da contagem do povo peregrino no deserto. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante a Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão e, conforme o seu dito, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Amém. A saga dos 40 anos de peregrinação do povo pelo deserto é extraordinário, né? Um best-seller. Livros, filmes, novelas, todas trazem esta história maravilhosa. Nós também caminhamos no deserto, que agora é este mundo. Estes irmãos caminhavam para uma Canaã terrestre, promessa de Deus. Nós caminhamos para uma Canaã celestial e eterna. Glória a Deus por isso. Mas vamos lá. Muito bonita a história, mas com alguns contratempos. Infelizmente, até na vida de Moisés. Deus fez a promessa a Abraão, renovou a Isaac, renovou a Jacó. Anos, centenas de anos se passam, 430 dos mesmos, um povo escravo no Egito, por conta de uma contenda de família, devido a uma túnica especial que José ganha do pai. Os irmãos intentam matá-lo, Judá pacifica, ele vai para o Egito, ali Deus o honra, e para se reencontrar com o pai, Deus permite fome onde estavam, desce a família de Jacó para o Egito, e o povo de Israel, o povo da promessa, começa a crescer no meio do Egito, sofrendo, passando dificuldade, sem liberdade, porque não tinham a própria pátria. Agora o Senhor faz a promessa e trabalha no cumprimento para que aquela promessa acontecesse. 40 anos então no deserto. Infelizmente 40 anos por conta da desobediência, da murmuração, da falta de determinação, a instabilidade deste povo, as lembranças das facilidades do Egito, vários incidentes acontecem e eles demoram a chegar na terra prometida. Dos que saem, só Josué e Calebe entram. Que triste, né? Só Josué e Calebe entram, porque foram fiéis ao Senhor. Nem mesmo Moisés. Aí eu amo, porque no 23 deste livro,
o Senhor vai falar com Moisés e vai honrá-lo diante do povo, e diz que falava boca a boca com ele, e que ele era o homem mais manso que havia na terra. Agora no 27, o Senhor diz que Moisés não iria herdar a terra prometida, porque num momento junto às águas de Meribá, em que o povo irritou Moisés, porque estavam também estressados da jornada, e o Senhor dá ordem a ele para que ele, uma única vez, toque na rocha, que sairia água. Moisés, nervosão, toca 2 vezes, e o Senhor diz: por conta disso você não vai entrar. Ou seja, o povo pelo qual Moisés se dedicou, abdicou-se de muita coisa, ficou longe da família por um bom tempo, não foram pacientes e compreensivos com a pressão que Moisés sofria no deserto, até mesmo com a guerra que ele passou diante de Faraó para que o povo fosse liberto. Este povo instável faz Moisés perder a oportunidade de entrar na terra prometida. Deus diz então: sobe, mira aí o Jordão, você vai olhar, mas você não vai entrar. Este era um momento decisivo no deserto, porque alguns poucos anos, bem provável, talvez 1 no máximo, já iriam chegar à terra prometida. Deus então, ele diz a Moisés que Moisés deveria preparar um homem, para que este homem fizesse a transição de terminar a jornada com aquele povo e eles finalmente alcançarem a bênção do Senhor e chegarem a Canaã terrestre, que era o alvo principal deles naquele momento ali. A chamada de Josué está relatada aqui. Deus diz para Moisés que ele pegue Josué, leve diante do sacerdote Eleazar, cumpra todas as formalidades e rituais que haviam, e que a partir daquele momento o povo tivesse conhecimento que o líder que conduziria os mesmos a entrar na terra prometida seria Josué. E ressaltando que Calebe somente entraria, porque ele saiu com Josué. Os demais, todos tinham nascidos nas angústias e dificuldades do deserto. Então, do guri mais novo ao mais velho, que então bem provável tinha 39, 40 anos, agora seriam guiados por Josué. É até um momento triste da história, mas um momento extremamente importante, minha querida. Você está de calça em tom de vermelho? Eu quero que, por favor, a senhora levante a mão. Isto. Deus me mostra o seguinte, como se fossem instrumentos cortantes, estiletes cortantes. Eles visitavam a região das costas da irmã, onde está o pulmão. Eles fazem cortes ali, e o Senhor ministra no meu coração, que é o teu pneumologista esta noite aqui, o médico que trata do pulmão. Há dores e mal-estar nas costas, às vezes dificuldade respiratória, sensação de palpitação no coração. O coração está sobrecarregado porque o teu pulmão está com algumas fibras pulmonares, aí é a minha maneira de expressão, inflamadas, comprometidas e diríamos com sujeiras. Mas estes estiletinhos do céu, eles operam um milagre de limpeza, de ajuste,
estes problemas que eu acabei de citar, de ordem respiratória, nos batimentos cardíacos, nas palpitações, na canseira e na sensação de estar sendo sufocada, terminam neste momento aqui. Porque o nosso Deus está operando um milagre de cura e o nome do Senhor é glorificado na tua história. Amém, minha querida? Outra coisa importante que eu quero te dizer. É óbvio que Deus está ouvindo as nossas orações. Sim, e Ele ouve as orações da senhora, é óbvio. Só que somos humanos, irmã, e nós vivemos uma realidade. E às vezes esta realidade precisa ser mudada de todo jeito. Nós oramos e o Senhor parece meio desatento ou demorado demais em nos socorrer. Essa tem sido a sua sensação. Deus não expõe, mas principalmente na condição familiar. Há uma guerra. O direito da irmã é o silêncio, e o silêncio incomoda. Algumas palavras viram ou tornam-se opiniões, aí as opiniões machucam de um lado, enfim, a irmã fica no meio de um fogo cruzado. A mão do nosso Deus esta noite está trabalhando no teu emocional, acalmando o teu coração, e o Senhor manda eu te dizer que Ele vai chegar no meio desta história com vitória. Deus vai fazer um movimento de salvação, Deus vai fazer um movimento de libertação, Deus vai fazer um movimento de entendimento, Deus vai pacificar, Deus vai fazer gerar perdão em corações, e com isso haverá uma grande vitória no âmbito familiar, e a irmã voltará com os molhos cheios da semente da oração, que é como anda, canta, é como um propósito e um voto diante de Deus para pagá-lo, e o Senhor Jeová será engrandecido nesse negócio. Amém, minha querida? Louvado seja Deus. Amém. Meu amigo, o fortão ali, ó, de camiseta branca, isso, pôs a mão aqui assim. Levante a sua mão, meu querido, por favor. Eu não vou dizer que você não vai acreditar que Deus pode estar me usando aqui, não é isso. Era mais simples de ser resolvido se fosse esse o problema. Mas eu devo te dizer que a sua estrutura emocional e até fisicamente falando, ela está bem debilitada, porque você tem tido a sensação que tem nadado e tem morrido na praia. Deus não expõe. Por mais que os objetivos e as metas sejam traçadas, bem elaboradas, acontecem empecilhos, acontecem decepções, e a sua sensação é sempre de ter que voltar à estaca zero e recomeçar. Isto não é de ontem, já vem aí sufocando a história e fazendo com que você tivesse uma crise, vamos lá, uma crise da identidade sua no sentido espiritual, em olhar e dizer, mas Deus, por quê? E passasse a desacreditar, não em Deus e nem querendo desviar, não é nada isso. Passasse a desacreditar que as coisas podem mudar. Então, vamos indo. Conformado e vamos indo. Um dia vai mudar. Deus está restaurando a tua condição emocional hoje. Restaurando a tua condição emocional, Ele vai devolver a ousadia da fé. Eu me dirijo a um homem ousado, de temperamento forte, de personalidade definida, ao mesmo tempo honesto, sincero. A tua sinceridade incomoda. Você não sabe ter duas caras. Glória a Deus por isso. Mas você está precisando resgatar isto, porque machucou e está totalmente, como eu disse, debilitado. Deus te ajuda a restaurar você dentro de você. Esta coragem,
este temperamento forte de resolução, não é de estupidez e ignorância, não. É de bater para frente, vamos lá. O Senhor Deus restaura dentro de ti novamente. E aí o Senhor manda eu te dizer que Ele vai te colocar na porta do início novamente, mas agora Ele vai te colocar pertinho da escada, e Ele vai te ajudar, e os degraus serão subidos, o nome do nosso Deus será engrandecido. Quem desacreditou, quem prejudicou, porque há uma somatória de fatos, e nestes fatos existem pessoas envolvidas, que fizeram com que a situação chegasse onde chegou. Então, no meio desta história, quem desacreditou, quem ajudou a provocar isto, vai ficar envergonhado, vai olhar as escadas serem rompidas, e o nome do nosso Deus será louvado na tua vida. Não vão demorar muitos dias, não mais do que 37, e o Senhor já vai chegar, Ele vai te dar um susto. Aleluia, é forma de expressão para descontrair. A carga ficou pesada, grande aqui é o Senhor. Ele vai te dar um susto numa manhã. Ele vai mudar todinho o planejamento teu e vai dizer: eu cheguei aqui. Eu cheguei e agora nós vamos lá. Ele vai te pegar pela mão e vai te colocar na ponta da escada, e os degraus serão rompidos, e o nome do nosso Deus glorificado nisto aí. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ali, meu querido, de camiseta azul claro, faça assim, isto. O que Deus me mostra? Um movimento de saúde no teu sangue. Eu não sou médico. Aparentemente parece que está tudo bem, o pouco que eu enxergo aqui, parece que está tudo bem. Mas o Senhor me mostra como se fosse um tubinho, daqueles que é tirado o sangue, para ser feita uma análise. E neste tubinho, para eu poder entender, tem lá um sangue, mas é um sangue decomposto. A mão de Deus está fazendo um movimento de cura no teu sangue esta noite aqui. Havia um desencontro. Eu não sei o que pode provocar, isto é gravado, depois um médico vai nos explicar. Havia mais glóbulos vermelhos do que brancos no teu sangue, desfigurando a composição do teu sangue, mexendo até com a estabilidade tua hormonal. Deus está te curando esta noite aqui. A sensação de canseira, principalmente nas pernas, uma sensação de sono, às vezes, do nada, que não era comum, está sendo repreendido neste momento, porque a quantidade necessária de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos serão equilibrados pelo Senhor esta noite, e você sairá daqui saudável, e o nome do nosso Deus louvado na tua vida. Amém. Aleluia. Deus dá uma ordem a Josué, a Moisés, para que ele apresente Josué e designe a Josué a função de conduzir o povo à terra prometida. Aí eu comecei a estudar desde ontem. O significado do nome Josué é Salvador. Já é maravilhoso. 40 anos Josué esteve do lado de Moisés na peregrinação. Então ele conhecia Moisés, como também ele tinha vivido todos os milagres que o Senhor fez durante aqueles 40 anos. Não faltou água, não faltou comida fresquinha feita no dia, não faltou roupa, não faltou calçado. A única coisa triste que Josué vivenciou foi ver a morte de todos os conterrâneos que saíram com ele do Egito. Mas foi porque escolheram murmurar, contender com Deus. Josué escolheu a boa parte.
Ele era então um homem que tinha experiências com Deus. Todas as vezes que eu leio, eu fico imaginando. O gurizinho nascia, não sei como era feita uma roupa, que eles estavam no deserto. Olha, eu tenho 2 meninas. Quase que mensalmente, nós compramos um tênis para uma em janeiro. Quando as aulas chegaram, os dias das aulas, em fevereiro, o tênis não servia mais. Não é? As roupas, a mesma coisa. Aí eu fico imaginando, o gurizinho nascia, não sei como, era colocado uma roupinha no guri. Agora ele já tinha 40 anos, estava com a mesma roupa, com o mesmo sapato. Cresceu junto e não danificou. Você já imaginou as intempéries do clima no deserto? Durante o dia, sol causticante. Durante a noite, uma neblina forte e a probabilidade da queda, ventos e tudo mais, e aquela areia, aquele pó. Os irmãos não tinham uma casa, um apartamento, um prédio bonito como esse que nós vemos por aqui, para morar, não. Eram ao relento, tudo improvisado, mas Deus não permitia que nada acontecesse com estes irmãos, guardando e protegendo os mesmos até na vestimenta e no calçado. Josué viveu tudo isto. Então ele foi muito bem treinado por Deus. Sabe o que acontece conosco? Nós não gostamos de etapas, irmãos. Nós queremos tudo rápido, fácil, sem vencermos etapas, e todo e qualquer obstáculo, às vezes até demonizamos. Deus está nos chamando para experiências, nos chamando para oração, e nós estamos demonizando os obstáculos. É claro que a gente não pode ficar isento das atuações malignas. Ele sempre vai estar intentando contra nós, mas em tudo nós somos mais do que vitoriosos. Mas observe, nós demonizamos, atribuímos tudo a Ele, e não observamos que algumas situações que acontecem conosco em meio ao deserto são totalmente providenciais de Deus para grandes experiências e conquistas. São preparações. Deus preparou muito bem este povo para que quando chegassem ali na Canaã, eles se instituíssem como uma nação organizada, com constituição de leis, com constituição de comportamento e até mesmo procedimentos e regras espirituais que seriam necessárias no momento para que a adoração, o louvor ao Senhor no tabernáculo tivesse uma continuidade exata. Josué viveu tudo isso, irmão. Josué viveu tudo acompanhando Moisés. Josué também conheceu o povo, os que morreram, os que nasceram no deserto, ciclos e etapas da vida que vão nos conduzir a coisas sublimes e grandes que Deus tem para nós. E não queremos passar pelas mesmas. Queremos questionar ou entender o que Deus está fazendo sem procurarmos dimensionar a atuação do Senhor. Queremos explicações minuciosas. E o Senhor nos explica em meio a situações adversas. Ele vai mostrando o poder dele. Olha o meu poder. Aí o meu poder. Josué foi preparado no deserto. É claro que a palavra, ela seria excelente para uma equipe de liderança. Aí eu não teria a licença para tal, mesmo porque o evento não é para isso. Os pastores da igreja estão aqui. Mas em tudo na nossa vida, irmãos,
Nós precisamos liderar em tudo. E nós só vamos ser bons líderes nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, na nossa casa, na nossa vida financeira, se nós procurarmos aprender. E Josué aprendeu. Deus preparou Josué no deserto. Deus está te preparando no deserto. Deus está nos preparando no deserto. Agora chegava a hora do Senhor inserir por definitivo Josué, o povo ter noção do que poderia acontecer. Aí me chama a atenção. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. O Espírito permaneceu firme em Josué, porque ele não cedeu às pressões dos seus amigos, irmãos, conterrâneos, murmuradores no meio do deserto. 10 espias que foram espiar disseram: olha, o lugar é grande, o povo de estatura grande, pode desistir. Josué e Calebe voltaram e disseram: obstáculos existem, mas o Senhor é conosco e nós somos capazes de vencer. Olha a diferença do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. Olha a diferença. Você está, meu querido, você está na mesma fileira de cadeiras, que tem uma pessoa com uma criança ou no colo, alguma coisa no colo. Tem uma criança aí, alguma coisa de criança no colo. O irmão está de preto, do lado. Faça assim, minha querida, por favor, a irmã. O que Deus me mostra daqui? Como se na região do teu coração, onde fica o músculo, no coração, no músculo, chegasse um instrumento cortante também e fizesse um pequeno corte no teu coração, no músculo do teu coração, na pelezinha que reveste. No que ele faz aquele pequeno corte, o seu coração então passa a acomodar-se melhor. Aí nas formas rústicas que eu vou explicar, como se houvesse um ar que comprime e aperta o teu coração. O rasguinho alivia, tira aquele ar. A mão de Deus está estendida como cardiologista a favor da irmã esta noite aqui. A mão de Deus opera um milagre nos batimentos cardíacos da irmã. A mão de Deus opera um milagre na irrigação sanguínea e oxigenal do coração da irmã esta noite. A filtragem e o trabalhar correto vai passar a proceder de forma exata. Os sintomas serão eliminados, a probabilidade de rompantes, de dificuldade no controle da pressão, ela tanto pode subir como pode descer, sem explicação. Mal-estar nas pernas, como se fosse dores, sensação de inchaço, formigamento, mal-estar respiratório também, mal-estar nas costas. A mão do Senhor chegou na origem que provocava tudo isto, fez um grande milagre no teu coração. Todos estes sintomas vão sumir, aleluia, e o nome do Senhor será louvado nisto. De manhã, principalmente, é até difícil para começar o dia. Dorme e levanta cansada. Quando o coração tinha que relaxar e procurar se reabastecer para te ajudar no afazer do dia a dia, ele fica com dificuldade respiratória, trazendo mal-estar e sono cansativo. Mas o nosso Deus chegou aí, operou um milagre interno entre a pele do teu coração e o músculo, aleluia, e repreendeu este mal, e a irmã sai daqui vitoriosa, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que coisa mais linda, né? Isso aí não tem preço não. E sabe quem é grande aqui? É o Senhor Jeová. Nós não cantamos? Cantou grande é o Senhor e muito digno de louvor, não foi?
Cadê o menino que canta? Tem que ter coragem de cantar quando ele está cantando, né? Melhor eu não me habilitar. Deus abençoe você. Deus vai te dar um carro zero. Você pode ter 10. Jesus não está me dizendo que você tem. Mas o Senhor me mostra uma chave nas tuas mãos. Aleluia. Eu vou te dizer o emblema da marca que tem na chave. Pode ser simbólico. Mas tem um embleminha da Hyundai. Na chavezinha que é dado nas tuas mãos aí, do ministro do louvor. O Senhor está trabalhando financeiramente por você. O Senhor está trabalhando financeiramente por vocês. Vocês têm sido um milagre de Deus. Irmã, Deus te fez economista. Deus te fez uma excelente economista. Você nada daqui no Japão e não agradece a Deus por tê-la do seu lado. Ela tem sido uma diferença extraordinária. A mão do Senhor Jeová está estendida a favor de vocês esta noite. Deus vai te curar, minha querida. Deus vai te curar. Deus vai te curar fisicamente. Tu estavas com início de fibromialgia. Dói o teu corpo todo e você não sabe explicar se está doendo. Há predisposição de inchaço também. Você se sente inchada até as mãos e os pés. Peso pelas pernas. E estas dificuldades de injustiça te traumatizaram, te abafaram. Você já foi mais ativa até na casa do Senhor. Mas essas dificuldades que são verdadeiras injustiças, de alguma forma elas te abafaram, fragilizaram. Há uma característica em ti, e esta característica te fez mal ao invés de bem. Só que a sua característica eu aplaudo. Você sofre calada. Deus te guardou até de infartos, porque o teu coração está um pouquinho maior do que deveria. Por isso, dores fortes no peito, sem explicação. Deus vai normalizar o teu coração esta noite aqui. E o Senhor manda eu dizer que o socorro chegou. Tu estás cantando aqui, servo de Deus, Deus não vai te expor. Tu estás cantando aqui de uma forma tão maravilhosa, mas muitos dias só Deus sabe como você chegou aqui. Até chegando já foi mais do que um milagre. São semanas e mais semanas de injustiças terríveis, de verdadeiras maldades malignas contra você. Tudo permissão de Deus é óbvio, mas humanamente falando você já está dizendo, Deus, não aguento mais. Eu já estou debilitado, não aguento mais. Não desista da cidade que tu estás, fique aqui. Não vá para canto nenhum. Não vá para São José, menos ainda para São Paulo. Não mude de estado. Não se sinta menor. Não fique envergonhado, porque o nosso Deus vai te levantar. Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer acontecer. Me perdoe, não fuja. Não fuja. Suporta mais um pouquinho. Suporta mais um pouquinho. Aperta o cinto aí, porque até julho vai continuar. Mas julho passa. Passando, você vai começar a entender e vai dizer, o meu Deus foi fiel. O meu Deus foi fiel. Outra coisa interessante, Deus vai fazer um movimento de salvação na sua família. Deus vai fazer um movimento de salvação na sua família. Deus vai fazer na família de vocês um movimento muito grande de salvação e de libertação. E Ele vai fazer da casa de vocês uma célula familiar. Deus vai fazer. Da casa de vocês, não propriamente que isto aconteça, porque eu sei que aqui tem células, né? A igreja é em células. Não propriamente que isto aconteça, porque aí está sobre a responsabilidade do pastor. É uma forma de expressão. Deus vai fazer da sua casa uma célula para as famílias de vocês. Eles virão cultuar. E muitos dirão, por que antes nós não ouvimos você? Por que antes nós não fomos te acompanhar? Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Será engrandecido o nome do Senhor Jeová nisto aí. Canta, cara. No deserto,
Josué não se corrompeu como os seus conterrâneos. Josué não murmurou. Josué não foi um dos que fizeram Moisés perder o direito de entrar na terra prometida, indo deixá-lo constrangido, questionando a Deus. Ele nos trouxe aqui através de você para nós morrermos de fome, morrermos de sede, e fizeram Moisés perder a paciência, como eu já disse no início do sermão. Não. Josué tinha postura cristã. Por isso Deus o chamou e deu a ele o privilégio de concluir um projeto de Deus. Levante a sua mão ali, minha querida, aqui ó, na ponta. Isto, a irmã. Obrigado. Deus vai fazer um movimento de saúde a favor de ti hoje. Deus vai fazer um movimento de saúde. O que o Senhor me mostra, do seu lado esquerdo, na região renal, do seu lado esquerdo, na região renal, como se fosse um aparelhinho de choques. Deus está dando choques no teu rim do lado esquerdo esta noite aqui. Ele é teimosinho. E ele está trabalhando no limite. E com isso ele dificulta a filtragem do sangue, ele ajuda que haja retenção de líquido. Por conta disso, olha o que o Senhor me mostra. O seu rim, os choques internamente dentro do seu rim, como se houvesse choques ali e explosões de pedras. Eu não estou dizendo que o teu rim tem pedras. A maneira de eu entender é que ele estava comprometido na função, trabalhando só a metade dele. Outra parte já bem comprometida, inflamada, causando condições de ordem urinárias, enfim. A mão do nosso Deus chegou agora. Isto aqui, tudo que Deus faz é milagre. Eu não sei ser sensacionalista, grande aqui é o Senhor. Mas eu te digo e afirmo em alto e em bom som, Deus está dando ordem e o teu rim passará a funcionar completamente. Só metade do teu rim funcionava. Todo o teu lado esquerdo pesa, tem cãibras, mal-estar, dores, pontadas, todo o teu lado esquerdo. Aí, porque o coração está mais para o lado esquerdo do que para o direito, você já associava ao coração, com medo de infarto, porque és humana como eu. Então, há temor, angústia, medo de infarto, porque está tudo carregado do lado esquerdo, porque esse tal rim estava empedrado, quase a metade. Mas o Senhor chegou aí. Faz um favor para mim, Elisandra. O Senhor chegou aí, ela vai te ungir. Olha, grande é o Senhor, irmão, sem sensacionalismo. Vai voltar a funcionar agora. Não é amanhã. É agora. Vai voltar a funcionar o rim da serva de Deus e a vitória dela é a nossa. Porque ela é nossa irmã e ela está caminhando no céu. Está caminhando para chegar no céu junto conosco. Então a vitória dela é a nossa. Vamos então aplaudir ao Senhor, porque o Senhor está dando ordem e o rim esquerdo voltará a funcionar. Sabe o que vai acontecer? Ela está aí. Vocês vão perceber que ela vai desinchar. O cabelo dela vai parar de cair, porque o cabelo dela está caindo muito. A unha dela vai parar de quebrar, porque a unha dela quebra à toa. Os pés dela vão parar de ficar ressecados e com sensação de formigamento, porque o rim dela vai voltar a funcionar normalmente. As roupas dela ficarão mais elegantes. Ela vai diminuir até um número e o nome do nosso Deus será louvado nisto. Aleluia! Não precisou tomar o remédio. Não precisou tomar o remédio caro. Que é, sei lá o nome, né? Eu estou brincando contigo, viu, minha querida? Jesus está te curando. Se toda pessoa que estivesse acima do peso tivesse com o seu problema, Deus nos guarde disso.
Então havia um problema gravíssimo que provocava esse excesso de peso. Então Jesus curou o problema grave. Aí você vai desinchar e vai viver normal. E o nome do Senhor será louvado. Amém? Louvado seja o Deus eterno. Josué, corajoso, obediente, justo, apaziguador, ousado. Josué, homem de oração, obediente ao líder. Nenhum sacerdote do lar vai ser bem-sucedido se ele não for obediente. Nenhum sacerdote, nenhum filho que desobedeceu o pai vai ser bem-sucedido se ele não consertar a história. Porque tudo tem jeito, é só consertar. Nenhum líder vai ser bem-sucedido se ele não honrou o líder dele. Isto é fato. Josué honrou o líder. Josué é um dos maiores estrategistas da Bíblia. Agora é o que eu quero falar. Foi o que eu estudei e que fiquei impressionado. Só que, para que Josué fosse inserido na história com a função objetiva que Deus tinha com ele, Moisés perdeu e até morreria. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida. Morreria. Ele também. Não se achou o corpo de Moisés, sim, mas ele também. Viria Moisés subir e teria a certeza que ele não entraria. Josué iria conduzir um povo que peregrinou 40 anos. Meninos órfãos dos que saíram, ali que só ele e Caleb entrariam. Então, os nascidos em meio ao deserto, órfãos dos pais. Imagine, Deus nos tirou do Egito, foi o que nós ouvimos. E uma coisa tão interessante, eu estava conversando com um grande amigo meu, eu amo ouvi-lo, ele está em Cascais, em Portugal, uma inteligência fora do normal, e ele nasceu dia 16 de junho, não vou falar a idade dele, no mesmo ano que eu não vou falar porque depois ele vai me pegar aí. E minha menina nasceu dia 16 de junho também, claro, que ela tem 6 anos. E eu disse, mano, quem nasce dia 16 de junho é inteligente como você, porque essa menina vai ser inteligente como você, né? Ele tem uma inteligência extraordinária, vários livros escritos. Sabe o que ele me falou? Eu pedi para ele me ajudar, não hoje. Também se eu tivesse pedido, eu falaria aqui. De vez em quando eu peço, ele me ajuda. E é algo tão rápido. Ele tem uma ciência bíblica extraordinária. Também tira 40 dias, se tranca no quarto para ler a Bíblia. E fica ali estudando vírgula por vírgula. E fica me contando, eu vou comendo, vou aprendendo. Vai. Aí ele disse assim para mim, mano, você já imaginou e pensou um dos motivos da fúria de Faraó, usado pelo diabo? Até então, o povo não adorava coletivamente a Deus. E Deus disse, vou tirar o meu povo do Egito, para que eles me adorem no deserto e na terra que eu tenho prometida. Você viu? A fúria do mal contra a adoração. Josué também seria responsável em ver o início da adoração a Deus na terra que chegaram, em Canaã. Olha que privilégio Deus deu a Josué. Mas infelizmente, para que Josué fosse inserido com o objetivo completo de Deus, Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida e veio a óbito. O que Deus está ensinando? Nós perdemos para ganhar. Ó. Nós perdemos para ganhar, irmãos. Pessoas do nosso entorno perdem para nós ganharmos. Me perdoe aqui, é forte. Até morrem.
para que nós sejamos inseridos nos projetos que Deus tem conosco. Foi o que aconteceu. Josué então precisaria também trabalhar dentro dele, e isto Deus o ajudou, forjando as suas excelentes características no deserto. A administração da perda. Nunca ele poderia deixar de fazer o que Deus deu a ele como incumbência, lembrando, mas Moisés não está aqui. Oh, meu Deus, Moisés nem viu a terra prometida. Às vezes, irmãos, nós deixamos de conquistar, porque nós não sabemos perder, e não entendemos. Com Deus também perderemos algum momento, mas nós perdemos para ganhar. Vai-se o velho para chegar o novo. E nós não conseguimos compreender isto. E ficamos patinando. Continuamos no deserto, porque não abrimos mão de perder. Não nos conformamos, porque perdemos. Não aceitamos, não assimilamos, não conseguimos conviver, mudamos. Pessoas mudam características essenciais internas dentro dela, ou permitem que aflore isso, né? Porque perderam, porque não se conformaram, porque não souberam administrar. Deus está nos dizendo esta noite, e eu digo, olha, de forma bem forte, por mais que Moisés tenha sido importante, ele cometeu uma falha, sim, mas ele foi importantíssimo. No Velho Testamento, um dos personagens mais maravilhosos que existe. Algo espetacular. Estudar a vida de Moisés é uma coisa fora do normal. Eu tenho até alguns amigos que chamam Moisés. Todos os amigos meus que chamam Moisés são amigos do peito. 3 ou 4. Estudar a vida de Moisés. Olha, muda conceitos, agrega valores. Mas aqui, se você ler os versos anteriores, depois de um grande incidente que aconteceu, porque 5 jovens não tinham direito à terra quando chegassem a Canaã, 5 moças órfãs, e havia uma lei que o pai que não tinha um filho homem, as filhas não teriam direito à herança. Mas estas 5 mulheres, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, vão até Moisés, que vai orar ao Senhor, e o Senhor dá ordem a ele, elas serão herdeiras da herança do pai. Zelofalate é o nome. Mudou-se uma lei por conta da oração destas mulheres. Depois disso, o Senhor já anuncia a Moisés que ele vai morrer. Que notícia, né? E insere Josué na história. É um momento de júbilo. Mas para que isto acontecesse, alguém perdeu. E este alguém era importantíssimo. Então nós precisamos liberar. Opa, perdemos. Deus tem coisa nova. Deus vai fazer uma obra. Que Deus nos ajude, irmãos, a administrarmos este tipo de momento que vai acontecer conosco na jornada. Agora, para concluir, a capacidade de Josué é incontestável. Por isso o Senhor colocou ele lá. Quando Deus tem uma porta para nós, ninguém rouba. Ninguém rouba. 40 anos sendo treinados. Às vezes não queremos ser treinados 40 minutos. Começa por mim.
Não queremos parar para ler um capítulo da palavra, mas queremos conhecer a palavra, pregar a palavra. Não queremos parar para ler uma novidade no nosso contexto profissional, mas queremos evoluir profissionalmente. Não queremos deixar até viver os milagres ou as facilidades dos milagres, porque o desafio de entrar na terra prometida era grande. Aí nós seguramos a orla de Moisés. Não, não, não. E o Senhor tem Josué para soltar na nossa mão. Então que Deus nos alcance esta noite.